Nesse vídeo eu vou demonstrar de maneira rápida e simplificada a parte de configurações de políticas. Essa parte é muito importante ser vista, revisada, configurada, até mesmo antes da instalação dos antivírus. Então aqui no portal Gravity Zone, eu venho aqui na parte de políticas, políticas. Por padrão, por default, ele vem somente essa política aqui configurada. É muito importante nós clonarmos essa política para colocar o nome padrão da empresa e também fazer as configurações necessárias que nós desejamos. Então, para clonar, eu clico aqui em cima dela e venho aqui em clonar regra. Eu não vou clicar porque eu já fiz aqui, é essa outra que eu fiz aqui com o nome da instituição. Então, esse procedimento eu já fiz aqui para essa empresa no portal Gravity Zone. Então, a partir do momento que clona, aí coloca o nome desejado, já vai aparecer aqui como a segunda política sem ser a política default. É muito importante também eu clicar em cima depois de clonado e definir aqui como padrão. Estabeleço como regra padrão e todos os antivírus que for baixado e configurado, ele vai carregar essa política aqui que eu configurar para a instituição. Então, a partir do momento que eu faço a clonagem, ele já traz todas as políticas padrão desse default aqui que ele trouxe no início, antes de eu fazer a clonagem. Então aqui já tem, e eu consigo fazer, revisar e colocar todas as configurações desejadas para a minha empresa. Então vou clicar aqui em cima. Aqui vai abrir todas as configurações de políticas, e é muito importante passar por cada uma delas com muita atenção. Além de intuitivo, tem uma explicação em cada parte que eu passar aqui para fazer a configuração. Então aqui está o nome da política, Política de Segurança Larson Doutrina Campinas, que é o nome que eu dei. Aqui se eu quero permitir para que outros usuários também alterem essa regra ou não, eu posso permitir ou não. Né? E aqui o histórico. Essa política foi criada por mim, nessa data aqui, 28 de abril de 2020, e foi modificado pela última vez, dia 6 de dezembro de 2021. Logo na sequência eu tenho aqui notificações. Eu posso simplesmente setar o modo silencioso, né, para não permitir que o usuário veja, né, que o Bitdefender está ali em execução, ou posso deixar, né, configurado para mostrar o ícone ali na área de notificação, que é aqueles ícones que tem ali no canto inferior direito do Windows. Né, eu posso exibir pop-ups de alerta ou não, pop-ups de notificação ou não, aqui está configurado para não, né, algumas regras padrão aí que já traz, né, da política default, e aqui tem a visibilidade de problemas do endpoint, né, se ele quer tornar visível ou não. Logo na sequência eu tenho aqui a questão de configurações. Se para desinstalar o antivírus eu exijo senha ou não, né, ou manter a configuração da instalação, ou se eu desejo configurar uma senha, né, específica para a desinstalação, ou se eu desejo desabilitar a senha, tudo isso dá para ser configurado aqui. Se a sua empresa utiliza proxy, dá para ser configurado aqui também. Eu habilito aqui e consigo configurar aqui o proxy conforme as informações da rede da sua empresa. E posso configurar também o Power User. O Power User é um usuário com um usuário e senha lá no endpoint, onde eu consigo acessar configurações avançadas lá na máquina do usuário. Então ele por si só não consegue acessar, mas eu coloco aqui, eu defino aqui um usuário e senha para eu estar acessando configurações avançadas lá na máquina final. E algumas opções, né, padrões aqui de enviar relatórios, enviar arquivos suspeitos para análise e assim por diante, que eu consigo estar configurando aqui também. Na parte aqui da comunicação, né, eu consigo configurar aqui a questão entre endpoints, né, relays, Gravity Zone, eu consigo definir aqui algumas configurações importantes também, assim como a comunicação entre os endpoints e os cloud servers. Então todas essas configurações aqui vai de acordo com a sua necessidade, vai de acordo com a realidade aí da sua empresa. E por fim, aqui no geral, tenho aqui a questão de atualizações. Né, atualização de produto automático, se eu quero fazer essa atualização de hora em hora, se é diariamente, semanalmente, assim como eu posso definir um intervalo de atualização aqui também, de acordo com a minha necessidade. Tem aqui várias
opções que dá para ser configurado aqui nessa questão de atualizações. Então aqui tem toda onde o servidor, onde busca atualizações, né? Muito importante aqui deixar bem configurado também para que esse processo de atualização seja realizado de forma automática e os endpoints esteja cada vez mais com as últimas versões, né? Para a gente não ter problema aí com a segurança das estações finais. Aqui eu consigo configurar o anti-malware. É uma das principais ferramentas da Bitdefender. Então aqui eu consigo fazer uma análise já no acesso, né? E a forma que vai ser feita essa análise, se é de forma agressiva, se é de forma normal, se é de permissivo, personalizado. Se eu clicar aqui, eu consigo ver uma explicação aqui de cada uma dessas opções. Tem uma explicação na frente. Ele traz o normal por default, mas se eu clicar em cada uma delas, eu consigo ver aí a explicação para cada uma delas. Vou deixar normal aqui. Aqui está habilitado a vacina ransomware, né, para ele tentar remediar aí a questão do ransomware, se encontrado. Né, então é muito importante essa vacina também para todas as ransomwares cadastradas no catálogo da Bitdefender, ele já faça a vacina aí de forma automática. Tudo que eu for alterando aqui, tá, eu tenho que clicar em salvar. Então eu estou passando rapidamente aqui, porque tem muitas opções, mas tudo que eu for acessar aqui, eu posso clicar em salvar para realmente gravar essas informações aí no portal. Aqui questões da execução, né, controle avançado de ameaça, uma ação que eu quero que faça se encontrar uma ameaça, se eu quero que bloqueie, se eu quero que faça desinfectar, se eu quero que não tome medida alguma, isso aqui tudo é configurado. Aqui também a forma, né, da ação que vai ser tomada, está normal aqui, tem a explicação aqui na frente. Qualquer uma dessas que eu escolher aqui também vai aparecer a explicação aqui na frente. Proteção contra ataque sem arquivo também, muito importante. Né, scanner de linha de comando, tudo isso aqui são configurações importantes aí da ferramenta anti-malware da Bitdefender. Eu posso ler embaixo de cada opção aqui, ou do lado de cada opção, o que significa, como que ele age, né, e verificar se está de acordo e adequado para a realidade da minha empresa. Aqui na questão do on-demand, sob demanda também, eu posso criar aqui análise de dispositivos, né, quando é colocado um dispositivo diferente na máquina, uma mídia de CD, DVD, controle de USB e assim por diante, se eu quero que já inicie a varredura automaticamente. Isso é muito importante também, né, para a gente proteger aí os arquivos que entram nos computadores e, consequentemente, na nossa rede. Configuração de detecção de anti-exploit avançado, né, eu consigo configurar também cada ação, ele está habilitado. Detecção de anti-exploit está habilitado, e dentro dessas opções eu tenho aqui o que eu quero que cada um faça, né? Na escalação de privilégio, por exemplo, eu quero que cancele o processo. Da proteção de LS-ASS, eu quero que bloqueia, né? Então eu posso clicar aqui na seta também e ver uma descrição aí do que é cada uma dessas opções, né? Isso aqui para máquinas Windows. Para máquinas Linux, né? Monitoramento de credenciais, monitoramento de namespace, monitoramento de corrupção. Então tudo isso aqui eu posso configurar a ação que eu quero que ele tome em cada uma dessas situações diferentes que eu posso configurar. Configurou aqui também, clica no botão salvar. Aqui tem mais ações, né, para aplicativos do Windows, né? Aqui ele procura cada tipo de arquivo que ele vai detectar, que ele vai fazer a varredura, né? E aqui também aplicativos adicionais para o Windows, caso eu queira configurar algum aplicativo adicional que não tenha aqui nessa parte de cima. Essa parte de configurações aqui também, né, eu consigo fazer, por default ele traz desabilitado, mas eu consigo criar também algumas exclusões aqui dentro da própria política. E por fim aqui, configurações de segurança dos servidores. Eu consigo também atribuir algumas informações importantes aqui nessa parte. Uma parte muito importante também, uma ferramenta muito bacana, muito segura da Bitdefender é a parte de Firewall. É muito recomendado que esteja essa opção habilitada. Mesmo que eu tenha o Firewall do Windows, mesmo que eu tenha aí o Firewall de borda, né, mesmo que eu tenha aí todas as seguranças de Firewall necessárias, é muito importante também, né, deixar essa parte de Firewall do Bitdefender configurado. Além de ser um excelente Firewall para endpoint, é uma segurança a mais aí na proteção das estações de trabalho. Então aqui já vem habilitado por default e eu consigo fazer algumas configurações importantes aqui na questão do Firewall. Aqui eu estou no geral, consigo aqui em configurações também,
Aqui tem algumas configurações importantes para cada tipo de adaptador, né, com fio, sem fio, rede virtual. Enfim, dá para a gente fazer algumas configurações aqui na questão de firewall, né? Configurações, inclusive, que quem mexe com firewall já está acostumado a ver esse cenário, esse tipo de configurações. Né? Aqui é o firewall da Bitdefender. E também a questão de políticas de firewall. Isso aqui é muito importante também, porque às vezes o usuário pode reclamar que não está conseguindo acessar alguma determinada coisa, e é aqui que eu vou fazer algumas liberações. Essas liberações em preto são liberações que já trouxe por padrão na política de segurança da Bitdefender. Essas que estão aqui de outra cor são políticas que foram feitas por mim. Então aqui eu precisei liberar essas portas SMB, né, na 445, na 139, na 137, na 138, e aqui na frente a permissão de permitir, né? E aí eu consigo permitir também cada tipo de rede, casa, escritório, público, né? Eu consigo fazer uma configuração bem bacana aí. Então é aqui que eu vou permitir ou bloquear alguns acessos, algumas portas, né? Consigo vir aqui nesse botão adicionar e incluir um aplicativo ou uma conexão, né? Muito importante também nessa questão do firewall da Bitdefender. Aqui eu já entro na questão de proteção de rede. Né? Eu consigo configurar aqui algumas URLs que eu quero liberar ou que eu quero bloquear. Né? Então está ativa aqui a proteção de rede, né? E aqui algumas exclusões, algumas coisas que eu, por exemplo, esses endereços aqui, eles estavam bloqueando. Eu vim aqui, fiz uma configuração para ele liberar. Né? Porque, por exemplo, esse daqui é o webmail da instituição, então ele não pode bloquear. Então eu vim aqui permitir, né, que o pessoal conseguisse acessar o webmail sem maiores problemas. Né? Então tudo que for o webmail, tudo que for o site da instituição ou sites que for org.br, que são sites muito utilizados pelo pessoal da instituição, eu quero que libere, eu quero que exclui aqui dessa política de proteção de rede. Então vim aqui, apliquei, dentro de alguns segundos já libera, já envia, né, a atualização aí para todos os endpoints. Aqui também eu tenho o controle de conteúdo, né, aqui está desabilitado, veio desabilitado por padrão, mas eu consigo fazer algumas configurações bem bacanas aqui também. Parte de proteção da web, né, já veio ativado o anti-phishing, né, é muito importante, o anti-phishing é essencial para a nossa rede, né? O phishing é uma dos ataques mais comuns hoje em dia, né, na rede, nos usuários. Então é muito importante estar com o anti-phishing habilitado e, além disso, utilizar aí a proteção contra fraude e a proteção contra phishing. Aqui no ataque de rede também eu tenho algumas ações, né, está habilitado defesa de ataque em rede e as ações que eu quero que faça, né, quando encontrar algumas dessas situações aqui. Aqui está tudo configurado para bloquear. Tem aqui também a questão de controle de dispositivos, né? Eu consigo ativar aqui controle de dispositivos e configurar aqui a questão de Bluetooth, a questão de CD-ROM, a questão de disquete nem utiliza mais, não vem ao caso, né? A questão de modem também nem vem ao caso, questão de USB, enfim, adaptador de rede, impressora, vários dispositivos aí que eu consigo estar controlando através aqui dessa opção também. E aqui também tem a questão de exclusões, né? Se eu quiser tirar algum desses dispositivos, né, a partir do momento que aqui esteja habilitado, eu posso configurar a exclusão aqui também. Tem a parte de relay aqui também, pouco é utilizado, em algumas situações bem específicas, mas dá para configurar aqui também. E aqui a parte de proteção de Exchange. Se eu tiver o Exchange e tiver alguma licença a ser instalada, é importante que eu passe por aqui também e faça a revisão dessas políticas. Verifique se tem alguma coisa a tirar ou acrescentar aqui na proteção para que as caixas de e-mail estejam devidamente protegidas. Aqui na proteção de Exchange também tem a filtragem anti-malware, né, a questão de anti-spam, está tudo já selecionado por default também, e a questão de controle de usuário. E por fim, aqui a parte de gerenciamento de riscos. Aqui nessa instituição, a gente não está utilizando, não está habilitado a parte de gerenciamento de riscos, mas se a empresa precisar, dá para utilizar através desse agendador aqui também. Então essa é a política, né? Utilizou aqui, fez todas as configurações, clica em salvar. Eu não precisei alterar nada, eu vou clicar em cancelar. A partir do momento que eu fizer a instalação, então ele já vai utilizar a política default. Então eu vou utilizar
essa política que eu criei aqui com o nome da instituição e ainda defini aqui como padrão. Então aqui é um overview, né, uma visão geral das configurações das políticas. Pode ser explorado muito mais a fundo, né, mas essa é uma visão geral para você ter uma noção de como que funciona as políticas de segurança da Bitdefender.